Amém, queridos? Graça e paz. Vamos falar hoje acerca da unidade da igreja. Irmãos, se nós não compreendermos que nós precisamos suportar uns aos outros em amor, compreendermos que estamos na transição da restauração da palavra de Deus antes da volta de Jesus, se nós não tivermos tolerância, humildade, entendermos a unidade, nós não vamos fazer parte do grande e maior avivamento, queridos, que vai anteceder a volta de Jesus. Deus ele não vai usar aqueles que não estão com espírito de união. Amém, queridos? Eu tenho percebido que por causa desse mover de Deus para a restauração da sua verdade, muitos estão ficando orgulhosos, prepotentes, não querem se reunir com outros irmãos, não querem perdoar as ofensas uns aos outros. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás ele quer dividir, ele quer alcançar vantagem sobre nós. E nós não devemos ignorar os seus ardis. Nós precisamos estar sempre dispostos a perdoarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros e buscarmos a unidade. Deus ele não vai usar a igreja do tempo do fim sem esse espírito de unidade. Apocalipse capítulo 3, no verso 7 em diante, para a igreja de Filadélfia, é uma das igrejas que não sofrem repreensão do Senhor. A outra é Esmirna. E uma característica muito interessante dessa igreja de Filadélfia, que está com seu candeeiro aceso, é que a palavra Filadélfia significa amor fraterno. Jesus não escolheu essa igreja por acaso. É para poder nos ensinar, meus irmãos, que nós precisamos estar com esse amor fraterno em alta, se é que nós queremos, de fato, cumprir a nossa missão e fazer parte das duas testemunhas que vão fazer obras iguais, até maiores que Jesus fez antes da grande tribulação e depois antes da volta de Jesus. Amém, queridos? A unidade é indispensável. A igreja é um corpo. O membro, a parte desse corpo, ele morre. Célula fora do corpo morre. Então nós precisamos desenvolver esse espírito de unidade. Amém, queridos? Então a igreja é um corpo, não é individual. Um membro do corpo sozinho, ele morre. Amém? Vamos ler aqui alguns textos muito interessantes acerca da unidade indispensável do povo de Deus. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a sua cabeça. Óleo é símbolo do Espírito, da manifestação do Espírito. Então as duas testemunhas receberão poder superabundante para poder profetizar por 1260 dias com esse óleo. Mas olha o contexto do óleo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das tuas vestes. Está falando aqui de vestes. Nós temos que estar vestidos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos ser como sacerdotes para poder ensinar a lei. Olha aí, meus irmãos. Profetizar por 1260 dias, na primeira metade da última semana de Daniel, que antecederá a volta de Jesus. E aí? Sem unidade. Tem como? Não tem como. Como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bênção, vida, poder, sacerdócio, profecia, milagres extraordinários por causa da unção, do óleo. Unidade, meus irmãos. Não vamos fazer a obra sozinhos. Temos que nos unir. Amém? Efésios capítulo 4, versos 1 a 3. Eu imploro, irmãos, eu rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, olha aí, suportando-vos uns aos outros em amor,
procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, irmãos, devemos andar dignos da vocação em que fomos chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, que é a paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tem como sermos usados desunidos? Não tem como. Então nós temos que entender que não é porque o meu irmão entende diferente acerca de uma parte da palavra que eu vou ficar desunido com ele. Claro, se ele não crê em Jesus Cristo como nosso Messias, não crê na divindade de Cristo, né, se ele crê que uma vez salvos para sempre, que não importa o que nós façamos, isso não, aí não tem como ter unidade com esse tipo de doutrina. Mas, por exemplo, se o irmão é trinitariano ou não, não faz diferença. Ah, eu creio que no milênio vai ter esses detalhes. Ah, eu creio que não. Então, a gente está se dividindo por coisas que não fazem muita diferença. Eu creio que Deus vai dar entendimento em tudo para nós. Eu creio que nós estaremos unidos no mesmo parecer. Eu creio que todos nós teremos um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Em cada alma vai haver temor, assim como aconteceu em Atos. A doutrina dos apóstolos vai ser restaurada, meus irmãos. Então estamos na fase de transição. Apóstolo Paulo, quantos lembram em Gálatas 2? Ele resistiu Pedro na face. Ali eles estavam na transição. E depois Pedro reconheceu que Paulo estava certo. Então, coisas que eu posso estar falando aqui, no futuro, eu posso ser convencido pela verdade que eu me equivoquei. E vice-versa, você pode achar que está certo também, ou errado, e voltar atrás. Enfim, meus irmãos, Deus está alinhando os nossos corações, mas Ele só vai revelar a sua palavra de fato na nossa vida e vai nos usar se nós nos unirmos. Vamos ser pessoas maduras? Vamos? Tem pessoas que se ofendem quando eu falo que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. E fica até mesmo sem falar comigo, com raiva, não quero saber de você. Como assim? Vamos meditando juntos, né? Eu não estou negando o Espírito Santo, né? Eu já falei isso para os irmãos. Não crer na Trindade não quer dizer que nós não cremos no Espírito Santo. Pelo contrário, nós estamos exaltando ainda mais o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é o próprio Deus, o próprio Filho. É o que emana dele, só isso. Mas eu creio nos dons, creio no fruto do Espírito, creio no poder de Deus, creio no novo nascimento por causa do Espírito. Tudo foi criado por causa do Espírito, tudo é feito por causa do Espírito. Mas é algo que procede de Deus. E outros detalhes, a Nova Jerusalém é a igreja ou a cidade que vai descer? Aí ficam brigando. Não, na verdade, são os dois. Meditando lá com os irmãos, né, que eu tenho acesso, que a gente está fazendo gravações semanais sobre o livro de Apocalipse, o irmão Ricardo Maciel e o irmão Wagner Olmos, a gente chegamos no consenso que a Nova Jerusalém é os dois. É a igreja e também a cidade literal que vai descer do céu. É os dois. Aí brigam. Ah, não, você não crê no milênio literal. Na Nova Jerusalém, como se você crê como sendo a igreja. Ah, não, o outro crê que não é. Aí ficam brigando. Ah, o templo de Ezequiel é a igreja ou um templo de verdade que vai acontecer? Eu, particularmente, eu creio que vai ter um templo literal no milênio. Mas outros não. É por causa disso que vamos brigar? Eu creio que Deus vai nos dar entendimento em tudo. Esses assuntos não são cruciais para a nossa salvação. Amém, queridos? Nós cremos no mesmo Deus, nós cremos em Jesus Cristo como o único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, nós cremos que nós devemos praticar, obedecer a palavra de Deus para sermos salvos, então isso é fundamental, né? Não cremos que uma vez salvos para sempre, que Deus predestinou uns para a morte e outros para a vida, independente das obras. Esses assuntos, aí sim, se nós discordarmos, não dá para andar juntos mesmo, né? Porque são heresias, né? Até mesmo, meus irmãos, por incrível que pareça, até mesmo dá para andar junto com um pré-tribulacionista. E eu creio que se ele tiver um coração próprio, humilde, ele vai entender pela verdade de que ele está errado. Né? Isso a gente não pode voltar atrás, não. Isso a gente está certo mesmo. Mas dá para andar. Então nós temos que tomar cuidado para que essas divergências doutrinárias não nos separem, a não ser que sejam essas divergências mais, heréticas que nos afastam de Deus. Mas tirando isso,
Dá para andar juntos. Amém, queridos? Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, conhecimento da verdade, unidade entre irmãos. Não adianta eu conhecer tudo da Bíblia e não estiver unido com os irmãos. Da mesma forma que não adianta também eu querer estar unido com irmãos e ficar sem a palavra. Nós precisamos ser obreiros aprovados, que não temos do que nos envergonhar e que manejemos bem a palavra da verdade. Amém? Então nós temos que somar os dois, conhecimento da verdade e unidade. Amém? Deus vai nos dar entendimento, meus irmãos. Pode ter certeza disso. Agora, a unidade é tremenda. Aqui num contexto negativo, uma conotação negativa, na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, versos 5 e 6, olha só como está escrito. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Olha só, unidade. E todos têm a mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Não haverá restrição por causa da unidade. Então Deus teve que descer, confundir as línguas e espalhá-los, porque se eles permanecessem naquela unidade, ninguém os resistiria. Então, meus irmãos, vamos trazer para o contexto da igreja. Se nós estivermos unidos, nada poderá nos resistir. E aí sim, nós vamos cumprir a missão. Olha que texto interessante de Levíticos capítulo 26. Um texto pré e pós-escatológico. Ou seja, deixa eu explicar melhor. Falando acerca da unidade da igreja, que vai passar por tribulação, e a unidade dela, a perseverança da unidade dela, vai fazer com que ela adquira, de fato, o prêmio da soberana vocação, que vai adquirir a entrada no reino eterno. Olha só que texto interessante de Levíticos 26, versos 6 a 12, falando da unidade. Fator determinante para a igreja vencer antes da volta de Jesus e receber a recompensa. Estabelecerei paz na terra. Levíticos 26, versos 6 a 12. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém mais os amedrontará. Está falando acerca do milênio. Vocês vão... um reino de justiça, paz e alegria. Milênio, queridos. Profecia para milênio aqui. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela terra de vocês. Vai ser um período de paz. Vai eliminar todos os ímpios, os animais selvagens. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. Olha o detalhe. 5 de vocês perseguirão 100. 100 de vocês perseguirão 10.000. Ou seja, quanto mais pessoas unidas no propósito, maior a manifestação. 5 perseguem 100. E 100 perseguem 10.000. Olha a proporção. Amém, queridos? Unidade. E os seus inimigos cairão a espada diante de vocês, por causa da unidade. Eu me voltarei para vocês, e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Olha o detalhe no verso 11. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Olha aí, meus irmãos. Milênio. E após o milênio também, porque o Pai vai estar conosco também para sempre. Mas olha o que vai anteceder. Luta, combate. E o que vai prevalecer? 5 de vocês unidos perseguirão a 100, e 100 de vocês perseguirão a 10.000. Quanto mais pessoas unidas, maior a manifestação de Deus. Aí, queridos, o que vai anteceder a volta de Jesus? Unidade. Olha que texto tremendo de Levíticos 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 9 a 10. Fiel é Deus,
pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, litígios, brigas, contendas. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Unidade, queridos. Unidade. Nós sabemos, eu anotei aqui o texto, Apocalipse capítulo 1, verso 20, que a menorá, onde tem os 7 candeeiros de ouro, os 7 castiçais, é a igreja cheia do Espírito, com as lâmpadas devidamente acesas. Apocalipse 1:20 diz isso, né? O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 igrejas são os anjos das 7 igrejas. Perdão, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, a menorá é a igreja. Amém? Em Êxodo 25, verso 36, está escrito que essa menorá que Moisés construiu, segundo a ordem de Deus, ela é toda composta de uma única só peça. Êxodo 25, 36. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma só peça. Obra batida de ouro puro. Uma só peça. Isto nos diz que se esses 7 candeeiros, esses 7 castiçais, que é a menorá, é as 7 igrejas, e 7 é a plenitude da igreja, é a unidade da igreja, na última semana de Daniel, por isso que são 7. Então, é uma só peça. A menorá, os 7 castiçais de ouro, formam uma só peça. O que isto quer dizer, meus irmãos? Um só parecer, um só pensamento, unidade da igreja. É a união da igreja no tempo do fim que vai fazer a diferença e que vamos vencer na última semana de Daniel. É a unidade. Amém, queridos? Então, cuidado. Se você perceber um irmão, uma pessoa, que está promovendo dissensões por causa de coisas mínimas da palavra, que não fazem diferença, não estou falando acerca das heresias destruidoras, que eu citei aqui no início. Mas se teu irmão está arrumando dissensões, porque um crê que a Nova Jerusalém é o céu descendo e o outro crê que é a igreja, eu entendo que são os dois juntos, né? Fala dos dois, porque a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, né? Que um local físico sem a igreja não tem graça. A graça da Nova Jerusalém é a igreja casada com Jesus, né? E nós também somos chamados na palavra de Deus de cidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A Nova Jerusalém. João, quando viu a Nova Jerusalém, o anjo falou: esta é a esposa do Cordeiro. Então, a Nova Jerusalém é a esposa, somos nós, a igreja. Mas também é o céu descendo no final do milênio. Amém? Outros detalhes, o templo de Ezequiel, do 40 ao 48, aquele templo construído, é literal, não é? Meus irmãos, isso não pode nos desunir. Esses detalhes não podem nos desunir. E nós devemos tomar muito cuidado, nós que estamos na linha de frente, ensinando a palavra, sendo usados por Deus para a restauração da verdade, o diabo ele vai fazer de tudo para acabar com essa obra. Somente com união. Né? Os muros foram reedificados por causa da unidade do povo. Eles estavam unidos, com uma mão construindo, com a outra com a espada, batalhando juntos, unidos. E a obra foi concluída. Então, se quisermos concluir a obra de Deus, nós precisamos de unidade. Então, você percebeu um irmão brigando contra outro, falando mal de outros irmãos. Cuidado, queridos. Esse espírito não é de Deus. Ele pode estar conhecendo a palavra de forma plena, tem o conhecimento da verdade, mas Satanás está influenciando ele para causar divisão. Cuidado. Se você entrar num canal em que a pessoa lá está falando contra outro irmão,
está promovendo dissensões, brigas, partidários, cuidado, muito cuidado, porque esse espírito não vem de Deus. Amém, queridos? Unidade, queridos. Sem união, nós não vamos sobreviver nesse tempo do fim. Eu aprendi isso um tempo atrás, meu pastor ele fala isso, eu guardei isso no meu coração até hoje. Satanás, quando ele não consegue te frear, ele vai te acelerar. Ah, não consegui frear ele está buscando a Deus. Então não consegui frear ele. Então vamos para o plano B. Vou acelerar. Você é o cara. Você é bom. Você está recebendo praticamente sozinho todas as revelações. Olha aí, você é bom. Né? Os outros lá que estão contrariando você, contradisseram um pouquinho só. Ó, cuidado, ó. Eles estão querendo te prejudicar. Você é o cara. Meus irmãos, cuidado. Guarda essa frase no coração. Quando Satanás não consegue nos frear, ele vai nos acelerar. Então que possamos tomar muito cuidado. Porque o conhecimento incha, mas o amor edifica. Eu vou parar de conhecer a verdade? Não. Eu vou continuar prosseguindo em conhecer a verdade, mas sem perder o amor. Porque a fé atua pelo amor. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa cheia de fé está cheia da palavra. Mas não devemos jamais nos esquecer que essa fé que vem pela palavra de Deus atua pelo amor. Amém, queridos? Humildade, queridos. Que possamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Nós não somos melhores do que ninguém, só porque estamos conhecendo a verdade. Devemos suportar as fraquezas dos fracos. Olha aí. Está escrito em Romanos 14. Suportem as fraquezas dos fracos. Hoje ele pode não estar entendendo, mas ele pode entender amanhã. A vida dessa pessoa é mais importante. Paciência. Ame, faça o bem. Oferte na vida dela. Uma pessoa que está contra você hoje, te chamando até mesmo de herege, porque você está ensinando essas verdades, né? Porque ele não entendeu ainda. Né? Ao invés de tentar prejudicar essa pessoa, entra lá no canal dele, começa lá a comentar, você está falando isso, não. Vai lá, dá uma oferta para ele, ajuda ele a crescer ainda mais no canal. Meus irmãos, eu não estou falando dos que estão pregando heresia, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Os falsos profetas que estão pregando heresias por aí, nem orar devem orar por eles, quanto mais ajudar, não é isso. Mas aqueles que estão com o mesmo fundamento nosso, fundamento indispensável, fundamento básico da fé, né? Mas que estão divergindo em outros pontos que não vão tirar a nossa salvação. Pode tirar galardão, mas não tira a salvação. Mas se eles não estão entendendo agora, vão entender depois, porque tem um coração próprio. E se nós estivermos falando alguma coisa errada, que nós possamos ser humildes, reconhecer depois e nos retratar aqui. Ó, eu entendi dessa forma. Opa, agora eu estou entendendo diferente. Eu, por exemplo, Nova Jerusalém. Há um tempo atrás, eu só cria que Nova Jerusalém era a igreja. E de fato é a igreja. Mas não é só a igreja. Também é o céu descendo no final do milênio, e não no milênio. Então estaremos casados com Jesus. E após o milênio, obviamente, continuaremos casados com Ele para todo sempre. Seremos adornados com todas as sortes de pedras preciosas, conforme está em Apocalipse 21. Mas aquele contexto ali é um contexto pós-milênio. Então, a Nova Jerusalém, tanto é a igreja unida, glorificada, como também o céu descendo. São os dois. Entendeu? Então a gente vai aos poucos compreendendo isso. Uma coisa que a gente não pode ter dúvida é com relação ao milênio, né, meus irmãos? O milênio ele é 100% literal. Né? Nós não cremos de forma alguma no milênio simbólico, no milênio espiritual. Isso é completamente contrário à palavra de Deus. Isso realmente é complicado ter comunhão com pessoas que creem que o milênio não é literal. Isso aí realmente é fundamento básico. Em todas as escrituras está escrito com todas as letras. O milênio é claro que é um período de 1000 anos literais. Entendeu? Isso a gente não vai voltar atrás nunca, porque isso aí está comprovado por A mais B na palavra. E outros assuntos que eu esqueci aqui de mencionar. Tá bom, queridos? Então vamos manter o nosso coração próprio, tá bom? Considerando os outros superiores a nós mesmos. E vamos
pedir a Deus discernimento de espíritos, discernimento da palavra. Quem está cheio da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, discerne todas as coisas. Nós vamos compreender quando a pessoa é falso profeta, nós devemos nos afastar. E nós vamos compreender que a pessoa está só na ignorância, mas tem um coração próprio, e vamos ter paciência. Porque antes, eu entendia, por exemplo, que a igreja seria arrebatada secretamente. Mas hoje eu fui convencido pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que eu estava errado. Voltei atrás. Amém? Porque quem tem um coração próprio, humilde, vai reconhecer e Deus vai se revelar. Agora, quem endurece o coração, aí Deus não vai usar. Amém, queridos? É isso. O recado está dado. Unidade. Amém? União. É o que vai fazer a diferença na nossa vida. E vai fazer com que nós, como uma só peça dessa menorá, possamos cumprir a obra de Deus na última semana de Daniel, que antecederá a volta de Jesus. Então que possamos já desenvolver essa comunhão e essa humildade uns com os outros, estando espertos, discernindo todas as coisas, para sabermos o que é falso profeta, falso mestre, e o que está apenas sendo alinhado, crescendo na graça e no conhecimento. Amém, queridos? União. Que o Senhor nos abençoe.